Deus, com grande autoridade, discernimento e sabedoria, Pai amado, para suprir a necessidade que cada um aqui tem do Senhor neste dia. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus, com um coração grato. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, queridos. Abra comigo o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Quem recebe, diga um amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos ler hoje um dos salmos mais conhecidos, mais belos e ao mesmo tempo mais profundos da palavra de Deus. Vocês sabem, como eu já falei, né? Os salmos são cânticos que eram escritos de maneira poética pelos autores, e são diversos deles. 75% dos salmos foram escritos pelo rei Davi, mas tiveram outros também salmistas que escreveram, poetas, cantores, homens e mulheres, homens de Deus que escreveram o livro dos Salmos, um livro precioso que nos ensina muito, e por isso nós estamos aqui. Vamos falar hoje sobre a bem-aventurança do justo. Quem é justo aí? Levanta a mão aí. Não por causa de você, nem por causa de mim, nem porque nós viemos na Betel, porque somos evangélicos. Justiça na Bíblia, querido, o justo na Bíblia significa aquele que coloca a sua confiança em Deus. Não significa uma pessoa perfeita, nós não estamos falando de perfectibilidade, nem de uma pessoa incorruptível, que não falha, que não erra. Não, é uma pessoa vulnerável, frágil como eu e você, que precisamos da força, da graça de Deus para permanecermos nessa graça, nesse amor de Deus, em confiança a tudo aquilo que Jesus Cristo ofereceu para nós. Na cruz do Calvário nós vivemos uma vida de seriedade diante do Senhor, no temor do Senhor, na alegria do Senhor, e caminhamos com Deus através da justiça de Jesus que é colocada sobre nós. Amém? Então justo não é porque você é bonzinho, porque você é santinho. Tire isso da sua cabeça. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas nós somos santificados pelo Espírito Santo. Amém? Quem está sendo santificado pelo Espírito Santo, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. É o Espírito Santo que trabalha em nós, nos santifica, nos justifica. Através da nossa fé, Deus vai nos fazendo justos, corretos, honestos, separados, consagrados para Ele. E nós vamos aprender isso. Qual é a bem-aventurança do justo? Qual é a alegria, a felicidade que o justo tem em servir a Deus? Quais são as tentações que permeiam a vida do justo? Aonde Satanás quer de alguma maneira embaraçá-lo, atrapalhá-lo, fazê-lo tropeçar? Qual é a diferença entre o ímpio? A palavra ímpio significa aquele que vive sem lei, aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que não está nem aí para os valores e princípios do reino de Deus, aqueles que se esquecem da lei, da palavra de Deus e vivem uma vida como ateu, como se Deus não existisse. Amém? Então esse salmo ele mostra esse contraste entre o justo, que é bem-aventurado, e o ímpio, que está lascado. Você vai ver aqui o que vai acontecer com os ímpios e o que acontece com os justos. Então bem-aventurado é aquele que aplica o seu coração em buscar a sabedoria celestial. E você quer mais de Deus na sua vida? Quer buscar a sabedoria do alto sobre a sua vida, sobre o seu coração? Então essa palavra é para nós. Já aqueles que são desprezadores de Deus, se julgam felizes, né? Acham que são felizes, e nós, segundo eles, somos os caretas, né? Os quadrados, os cafonas, os coitados, aqueles que não sabem desfrutar dos prazeres da vida. É assim que eles pensam de nós. Eles se julgam felizes, porém a Bíblia nos ensina que eles terão um miserável fim nas suas vidas,
e nós não. Nosso final é extraordinário, nosso telos, né? O final, o propósito de todas as coisas na vida do crente é o lar celestial que Deus está preparando para nós, onde nós teremos felicidade plena, gozo eterno com Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então vamos ler a palavra de Deus, o que o salmista nos ensina, e qual é esse contraponto, esse contraste entre o justo e o ímpio, a bem-aventurança dos justos. É isso que nós vamos ensinar nessa tarde para cada um de nós. Vamos lá então? A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, o seu deleite está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem quer prosperar aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então aqui nós estamos aprendendo o segredo da felicidade, o segredo da verdadeira prosperidade bíblica, correta, do ponto de vista de Deus. E tudo quanto ele faz, o justo, aquele que anda com Deus, aquele que medita na palavra de Deus, aquele que tem um testemunho fiel diante de Deus e diante dos homens. Mas agora, o que vai acontecer com os ímpios? Versículo 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na outra versão que você está sendo projetado, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Deixa eu te fazer uma pergunta com base nesse final. Você quer ter uma vida de vencedor ou de arruinado, fracassado? Você quer ser bem-aventurado ou quer terminar a sua vida em ruína espiritual, perecendo, sendo destruído mediante o juízo e a condenação daqueles que vivem uma vida ímpia, uma vida equivocada, errada, como se Deus não existisse? Então nós vamos falar sobre isso, querido. Em primeiro lugar, nós queremos falar sobre o perigo deste mundo. E quando nós estamos falando de mundo, nós estamos falando de todo esse sistema mundial anti-Deus. A palavra mundo é cosmos, em grego, significa um sistema que engloba economia, educação, política, sociedade civil organizada, tudo isso que envolve uma vida contrária aos princípios e valores do reino de Deus. Então quando a gente fala o mundo jaz do maligno, a gente está falando todo esse sistema mundial que é contrário à palavra de Deus, que tenta te tirar do caminho do Senhor, que de alguma maneira está no jaz do maligno. No original significa está no colo do inimigo, está no colo de Satanás. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você quer estar no colo de Satanás ou você quer estar debaixo das mãos de Deus? Então preste atenção. Quem quer estar debaixo das mãos de Deus, debaixo da sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, precisa andar numa vida de justiça diante de Deus. Mas como é que é esse mundo sem Deus? Esse mundo que jaz do maligno, que está no colo do inimigo. Querido, nós entendemos e compreendemos que a maioria das pessoas hoje escarnece, tira chacota, faz brincadeira, palhaçada e escarnece da conduta dos filhos de Deus. É ou não é, irmãos? Tira sarro de nós. Dizem que nós somos ingênuos, sendo que quem está vivendo uma vida toda errada são eles. Eles consideram que o nosso labor, o nosso trabalho, o nosso afinco, esse negócio de santidade, de consagração, de buscar Deus, é um desperdício.
É o que eles pensam, sim ou não? Tanto é que muitas vezes quando a gente vai falar com um jovem, né? Não venha para o caminho do Senhor, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Deus tem uma obra na tua vida, Jesus está te chamando para a vida eterna, para a salvação. Principalmente os mais jovens, ou até a idade mediana ali, eles olham para nós e falam: não, esse negócio de buscar Deus, isso é um desperdício de tempo. Eu quero aproveitar a vida. Esse negócio de servir a Deus é só quando eu ficar velhinho. Quando eu ficar velhinho, lá no final da minha vida, quem sabe eu busco o Senhor. Eles acreditam que buscar Deus é um desperdício, que o nosso labor, o nosso afinco, o nosso trabalho é sem sentido. Eles desprezam a vereda da santidade, o caminho da santidade. Irmão, se você quer servir a Deus, você precisa viver uma vida de santidade. Amém? Santidade significa consagração. A palavra santidade significa no original separado para um propósito. É Deus te separando para Ele, e você se separando desse mundo corrompido para Deus. Na medida em que você se entrega para Deus, Deus vem, habita no teu coração e te separa para Ele. Você hoje não é seu, querido. O corpo que você tem não é teu, a vida que você tem não é tua. A vida que nós temos pertence ao Senhor Jesus. E o caminho dos justos é um caminho, são veredas de santidade. Esse mundo sem Deus, eles estão destituídos das bênçãos de Deus. Eles não têm fé, eles não têm esperança. Sim ou não, gente? Parecem baratas tontas, para lá e para cá, tentando buscar um sentido para as suas vidas, mas não compreendendo que as suas vidas só terão sentido, só terão valor, só terão propósito, se estiverem trilhando os caminhos do Senhor. Amém? Você pode ver uma pessoa sem Deus, uma pessoa que vive como se Deus não existisse, o ímpio, aquele que está longe de Deus, da presença de Deus, fica igual uma barata tonta, querendo agradar todo mundo, fazer o que todo mundo faz, tentando de alguma maneira satisfazer um desejo do seu coração, um vazio dentro do seu coração, que só Deus pode preencher. É verdade ou não, irmãos? É verdade. Estão perdidos, igual baratas tontas. O salmista diz, olha só: não se deixem levar pelo pecado da multidão. Irmãos, nós não podemos ir com a maré daquilo que está errado. O cristão, ele é a contracultura desse mundo. A cultura desse mundo diz essa montoeira de coisas erradas que nós estamos vendo, principalmente se intensificando nos dias finais, antes da volta de Jesus. É tempo de se santificar, amém, irmãos? Cristianismo é um posicionamento de fé, é nadar contra a maré desse mundo. Por isso que às vezes a gente se fadiga, por isso que às vezes a gente se cansa, porque nós estamos nadando contra a maré, contra a cultura desse mundo, que é contrária à palavra de Deus. Não se deixe levar pela multidão, pelo pecado da multidão. Tem muita gente que chega para nós e fala: pastor, mas por que eu não posso fazer aquilo? Todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que está certo do ponto de vista de Deus. Geralmente, o que todo mundo faz, os pecados que a multidão fazem, não agradam Deus. Geralmente não agradam Deus. Os filhos de Deus são minoria nesse mundo. É verdade ou não, irmãos? Somos a minoria. Somos um remanescente fiel para Deus. O salmista diz: recuem, afastem-se da sociedade dos ímpios. Nós não podemos ter sociedade com pessoas ímpias. Nós não podemos ter sociedade com pessoas que não tenham os mesmos valores e princípios que nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem como. São dois mundos antagônicos. A gente quer agradar a Deus, eles querem agradar o eu.
E agradando eu, eles acabam agradando a Satanás e seus demônios, que querem promover o egoísmo, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, Deus para escanteio, Deus em segundo plano. Isso se tiver segundo plano, né? Nós não. A centralidade da nossa vida é o Senhor. Amém? O cristão, ele é teocêntrico. Ele tem o Theos, Deus, no centro da sua existência, no centro da sua vida. Querido, será que Jesus é o centro da sua vida? Quem é que está governando o teu coração? É Jesus? Ou é o teu eu? Teus achismos, a tua vontade, os teus anseios, os teus desejos, os teus sonhos? Ou são os desejos de Deus, o sonho de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus, a voz de Deus? Quem é que está centrado no teu coração? Quanto aos homens, né? Esses homens que vivem sem Deus, eles se precipitam nas armadilhas de Satanás. Satanás está o tempo todo tramando armadilhas para destruir a vida dos homens. A Bíblia diz: o inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Essa é a tríade satânica. Esses são os três objetivos de Satanás com relação ao homem. Quando ele arma as suas armadilhas, ele vem para roubar, matar e destruir. Enquanto ele não fizer isso na sua vida, na vida dos demais seres humanos, querido, ele não está satisfeito. Essa é a tríade maligna: matar, roubar e destruir. E é por isso que o tempo todo ele está tramando, ele está forjando armadilhas, seduções, tentações, para que os homens se precipitem ladeira abaixo, se arrebentem ladeira abaixo. E infelizmente, nos dias de hoje, poucos se protegem da fascinação do pecado. Vou repetir: poucos dizem não, poucos se protegem, poucos se apartam, se consagram em Deus e se protegem contra a fascinação do pecado. Gente, o pecado é fascinante. O pecado é fascinante, sim ou não, irmãos? Senão os homens não cairiam neles. As seduções, as tentações são fascinantes. Só para você entender, eu vou te ilustrar. O pecado, querido, é igual um morango bem bonito, que tem numa arvorezinha, numa ilha, onde só tem ali uma plantinha com um morango lindo, apetitoso, brilhante, gostoso, naquela ilha. Só que aquela ilha é rodeada de sujeira, fezes, coisas tóxicas, sujeira para tudo quanto é lado. E aí você está na margem, olhando para aquela ilha, vendo aquele morangão gostoso, apetitoso, brilhoso, o único morango da ilha, e você morrendo de fome. E aí você toma uma decisão equivocada, dizendo: não, eu vou lá naquela ilha e vou comer aquele morangão lá e vou me saciar. O que vai acontecer? Você vai ter que mergulhar naquele lago de sujeira, de podridão, de elementos tóxicos, de veneno, de sujeira, de fezes para tudo quanto é lado, e não tem como você comer aquele morango sem se sujar. Não tem como você voltar para a margem sem sujar a tua alma, querido. Não tem como você agarrar o pecado sem sujar, infectar a tua vida, destruir, lamear, te contaminar com o pecado, com a sujeira que envolve o pecado, que parece tão bonito naquela ilha solitária, aquele morangão apetitoso, que você olha e deseja de longe. Você precisa dizer não às fascinações do pecado, amém? E dizer sim para o Senhor Jesus. O mundo está saturado
dessa corrupção mortífera que tem infectado os corações, afetado as vidas. Nós precisamos renunciar à companhia daqueles que de alguma maneira querem que nós vivamos uma vida como eles vivem. É o que a Bíblia chama de ímpios, porque senão nós seremos contaminados com a sua poluição. Querido, será que você tem guardado o teu coração das sujeiras desse mundo? Será que você tem guardado o teu coração das contaminações que vêm lá de fora? Será que quando você está com outras pessoas que não são cristãs, você ilumina eles, ou eles entenebrecem o seu coração e poluem a sua alma? É você que ilumina as trevas, ou as trevas que te contaminam? É você que abençoa aqueles que estão longe de Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua família, com a sua coerência ao Evangelho? Ou você fica fragilizado na tua fé e para agradar eles você acaba se deixando poluir, sujar, se contaminar com a sujeira desse mundo? As pessoas hoje vivem correndo atrás da felicidade, entre aspas, e acabam se lambuzando todas. Sim ou não, irmãos? É a grande frase do nosso momento, esse negócio: eu tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz, eu estou em busca da felicidade, e em busca de uma dita felicidade, entre aspas, acabam se lambuzando na sujeira de Satanás. Quem colocou aquela sujeira ao redor da ilha foi o inimigo, porque ele quer lambuzar a tua alma, porque ele quer poluir o teu coração, ele quer sujar a tua vida interior e destruir tudo aquilo que você construiu ao longo, às vezes, de anos com o Senhor. Num momento de bobeira, numa área não vigiada, você pode destruir tudo aquilo que você construiu diante de Deus. Em busca da felicidade, muitos acabam lambuzando as suas almas, se afastam de Deus e acabam satisfazendo as suas imundas concupiscências. O que é a palavra concupiscência, gente? Fala comigo. Concupiscência é desejo desenfreado. Quando você tem uma área de descontrole na sua vida, um desejo que não consegue ser contido, freado, dito não, isso é uma concupiscência. É um desejo desenfreado. Come demais, bebe demais, fala demais da vida dos outros, fofoca, língua. Tem o dom de língua, né? Dá de língua em todo mundo. Não é o dom de línguas espirituais, ele dá de língua, ela dá de língua em todo mundo. Ou ele dá, né? Ofende, fere as pessoas. É uma área de descontrole, é uma concupiscência, é um desejo desenfreado. Na área sexual, na área da bebida, em vícios, em compulsões, tudo isso são pessoas que acabam se afastando de Deus e se satisfazendo nas suas imundas concupiscências. Mas como é que eu e você podemos nos afastar da impiedade? Como é que eu e você podemos nos afastar dessa impiedade, desse estilo de vida longe de Deus, desse estilo de vida onde se fere a lei de Deus e se arrebenta? Presta atenção, quem quebra a lei de Deus, se quebra, irmão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: quem quebra a lei de Deus, se quebra. Por isso que nós vemos tantas pessoas arrebentadas hoje. Tantas e tantas pessoas arrebentadas hoje, chegam aqui nos gabinetes, chegam na igreja estraçalhada. Por quê? Porque vivem quebrando a lei de Deus, vivendo como se Deus não existisse, como se elas não tivessem que prestar conta, e quebrando a lei de Deus, acabam se quebrando, se destruindo, se maculando, perdendo a sua honra, a sua dignidade, respeito consigo mesmo, com a sua imagem, diante das pessoas, se desonrando,
se ferindo, se apunhalando, se machucando. Como é que a gente pode viver uma vida se afastando da impiedade? E esse salmo nos fala de 3 verdades. Primeiro, não andar no conselho dos ímpios. Fala comigo, eu não posso seguir o conselho dos ímpios. Segunda verdade que nós aprendemos no salmista: eu não posso me deter na vereda do ímpio, parar no caminho do ímpio. E a terceira verdade que nós aprendemos nesse salmo: eu não posso me assentar junto com as práticas deles. Eu não posso me assentar junto deles. Aqui não é no sentido de poder estar com alguém que não é crente, mas se acomodar nas práticas que eles também realizam, fazer aquilo que eles estão fazendo. É nesse sentido que a Bíblia diz. E eu vou começar a explicar. Os servos de Deus, irmãos, devem cultivar a aversão pela vida dos ímpios. Amém? Você acha normal aquilo que eles estão fazendo, irmão? A sua vida vai de mal a pior. Eu não estou falando contra eles, as pessoas, mas contra as práticas deles. Amém? O ímpio é óbvio, nós temos que orar por eles, nós temos que interceder por eles, nós temos que de alguma maneira tentar influenciá-los, ajudá-los, resgatá-los do mal em que estão vivendo e trazê-los para o reino de Deus. O que nós não podemos é entrar na onda deles, na cultura deles, nas práticas deles. Aquilo que eles fazem deve gerar aversão no nosso coração. Uma coisa é pecado, outra coisa é o pecador. O pecador deve ser amado, amém? Mas o pecado tem que ser odiado. Como Deus odeia o pecado, eu e você que andamos com Deus, precisamos nos posicionar diante do pecado alheio e também o nosso próprio pecado. Amém? Todo mundo está entendendo, irmãos? Está bem claro o que eu estou falando? É isso que nós temos que fazer, nós temos que nos posicionar. Como é que os homens então se desviam do reto caminho de Deus? É a pergunta que nós temos que responder. Primeiro, através de um mau conselho. Quantos e quantos crentes estão ouvindo o conselho dos ímpios? Estão seguindo a orientação daqueles que vivem como se Deus não existisse, daqueles que vivem uma vida desgovernada, uma vida incorreta, uma vida antiética, uma vida corrupta. E muitos que se dizem cristãos e estão nessa onda. Em vez de nadarem contra a maré, estão se deixando levar pela maré. Estão se infectando com o mundanismo, com a sujeira desse mundo sem Deus. Ainda até não desprezam a Deus, mas começam a se lançar em corrupções na sua vida. Começam a seguir o conselho deles, o conselho dos ímpios, que levam à perversidade interior. O seu coração começa a ficar enganado, a sua mente começa a ficar contaminada. É o que a Bíblia chama de sofisma. Sofisma é quando um engano, ele começa a ser implantado no nosso coração. Uma mentira com aparência de verdade. Fala comigo, sofisma é uma mentira com aparência de verdade. E como tem crente caindo nessa ladainha, gente, acreditando mais naquilo que o mundo diz, naquilo que os ímpios dizem, do que aquilo que a Bíblia diz, que a igreja diz, que os seus líderes ensinam segundo a palavra de Deus. Irmãos, isso é horripilante o que a gente está vendo nesse tempo final. De crentes superficiais, crentes que não são profundos em Deus, crentes que se deixam levar pelo conselho do ímpio, conselho que leva a uma perversidade interior, que leva um coração a ser enganado através de sofisma, que corrompe o interior e acaba gerando também uma corrupção
que acaba se externando através de comportamentos equivocados, gente. Meu irmão, se a tua mente se corrompe, o teu comportamento vai se corromper. Fala comigo, meus pensamentos definem os meus comportamentos. Os meus comportamentos revelam o meu caráter. E o meu caráter define o meu destino. Então, onde é que começa a obra de Satanás na vida de uma pessoa? Na mente. Se ele toma a tua mente, os teus pensamentos, e te engana aqui com sofismas, mentiras, com aparência de verdade, através de enganos, dos conselhos dos ímpios, do que o mundo sem Deus diz, irmão, se a tua mente for tomada pelo engano, pela mentira, já era. O teu comportamento vai ser equivocado, o teu caráter, mau caráter vai ser revelado, e o teu destino vai ser selado. Não é para o céu, é para o inferno. Amém? Fala comigo, pensamento, comportamento, caráter e destino. Para onde você está indo, irmão? Para onde nós estamos indo? Entendeu? Satanás vê lá no fim, mas ele começa a enganar aqui no início, na mente. Uma mente corrompida, uma mente enganada, um coração que foi engodado pelo inimigo, porque o coração não é essa bomba de sangue aqui não, gente, aqui é mente, é pensamento. Na Bíblia tem esse sentido do homem interior, formado pela alma e pelo espírito, e a alma é onde estão as emoções, o intelecto, ou seja, a inteligência e o poder de decisão do ser humano. É onde é travada as decisões, as escolhas. Uma escolha errada começa com a mente deteriorada, a mente corrompida. Corrompe o interior e acaba gerando a corrupção que se exterioriza. Todo mundo está entendendo, gente? Segundo, como é que os homens se desviam do reto caminho de Deus? Com a vereda do ímpio, com o caminho do ímpio. Pastor, mas o que significa isso, a vereda do ímpio? É o modo ou a maneira de viver daqueles que não levam a sério o Senhor dos Exércitos, a palavra de Deus. E o terceiro momento aqui que o Salmo diz, no Salmo 1, é o assento do ímpio. Quer dizer, além de andar no caminho do ímpio e de repente parar nesse caminho, a pessoa, além de parar, ele se assenta. E assento fala de uma obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. Ou seja, quando o teu coração começa a ser obstinado, você não escuta ninguém, não escuta os pastores, não escuta as obreiras, não escuta os irmãos mais velhos que tentam de alguma maneira te chamar a atenção, te trazer de volta para o caminho de Deus, o Espírito Santo que fala no teu interior, a tua consciência que bate lá dentro, os profetas que Deus envia, a palavra que fala conosco, mas você continua obstinado, e essa obstinação vai produzindo um hábito de uma vida pecaminosa, desenfreada, desgovernada, longe de Deus. É porque você já se assentou com o ímpio. Entenderam, irmãos? Não é se assentar numa mesa com aqueles que não são de Jesus, não é isso. Senão nós não poderíamos influenciar as outras pessoas positivamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, pastor Giovanni, tem várias pessoas que não são crentes, e eu tenho amizades com eles, no sentido de que eu estou ali com eles, influenciando positivamente eles, e você está lá, também no seu trabalho, nos seus estudos, seus vizinhos que ainda não são crentes, vocês podem estar com eles, vocês não podem entrar no mundo deles. Vocês estão entendendo? Fazer as práticas equivocadas que eles estão fazendo, aí não. Aí não. É isso que nós estamos falando. Amém, gente? E também não pode só ter amizade com gente do mundo e não ter amizade dentro da igreja. Isso também está errado.
Porque daí eu te pergunto, quem é que vai te influenciar mais? Você tem que ter amizades e relacionamentos sadios dentro da igreja, e também tem que ter amizades e relacionamentos sadios lá fora da igreja, com aqueles que ainda não têm Deus, mas que você já está orando, clamando, invocando por Deus, para a salvação deles em nome de Jesus. Você está dando bom testemunho, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto. Que fruto é esse? Fruto de arrependimento. Que fruto é esse? Fruto de vidas que você ganha para Jesus. Que fruto é esse? São frutos do Espírito Santo que você mostra para eles que você tem naturalmente, porque você tem o Espírito Santo governando a tua vida, e você é diferente deles. Amém? Eles vivem uma vida desgovernada, você não. Você vive uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Não é o eu que governa você, é Deus que governa você, através do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Assento do ímpio fala disso, de uma obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. São 3 verbos aqui no versículo 1. Você anda, significa conselhos, e fala de um movimento do diabo para tentar te embaraçar. Depois vem deter, ou seja, você para no caminho. Fala de alguém que começa a paralisar quanto à sua vida espiritual, porque está ouvindo os ímpios lá fora. E depois fala de assentar. Esse assentar fala dessa paralisia, desse comodismo diante da sujeira. E como tem crentes se acomodando diante do pecado. Estão lambuzando as suas almas, se corrompendo, se sujando, nadando o tempo todo na ilhazinha para comer o morango, sujando, intoxicando, fedendo, achando que podem comer o morango sem sujar a sua alma, gente. Vocês entenderam esse negócio da ilhazinha com o morango? O pecado parece bonito, sedutor, maravilhoso, apetitoso, saboroso, mas não tem como você pegar ele, se apropriar dele, sem sujar a tua vida e a tua alma. É tudo que o diabo quer, que você pule naquele lago nojento, chegue na ilha e agarra aquele morangão e vá para a margem de volta todo infectado, intoxicado, sujo, poluído, corrompido, lambuzado. É igual o porquinho que você lava, aí você solta ele, ele vê uma poça, o que acontece? Sai correndo. Puxa, mas eu acabei de lavar o porquinho. Ele não pode ver uma sujeira que ele adora ir para lá para o barro. Tem crente que em vez de ser um carneirinho, ele vai no pasto, ele fica se limpando as suas lãzinhas ali no pasto. O porquinho não, ele vai para a lama se lambuzar. Querido, você é um porquinho ou você é um carneirinho de Jesus? Você é obediente como um carneirinho ou é rebelde como um porquinho, que não pode ver uma sujeirinha que já vai correndo se lambuzar todo? Você é porquinho ou você é carneirinho, ovelhinha de Jesus? Nós temos que pensar um pouco nisso. Conselho, deter no caminho, conselho dos ímpios, deter no caminho e assentar-se com os ímpios. Fala de paralisia na fé, alguém que parou na fé, parou de crescer, se acomodou na sua vida cristã e se acomodou diante do pecado e da sujeira. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém? Numa outra quarta-feira eu quero continuar essa palavra. Tem muita coisa ainda para falar no Salmo 1. Nós só ficamos no primeiro versículo. Amém? Quantos aprenderam aí preciosas lições para a sua vida? Você quer ser um justo bem-aventurado ou o ímpio que vai se lascar lá no final?
A escolha está nas suas mãos: ser ovelhinha de Jesus ou ser um porquinho manipulado por Satanás. A escolha é sua. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Dê as mãos para o seu irmão. Vamos fechar aqui o corredor. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar o corredor, dar as mãos uns para os outros. Feche os seus olhinhos agora. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Sinto que a tua palavra fluiu aqui nesse lugar. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para nos purificar no Senhor. Feche os seus olhos agora, começa a orar com Deus. Talvez o Espírito Santo mostrou áreas da sua vida que precisam de restauração, precisam de quebrantamento, palavras que têm sido lançadas, um estilo de vida contrário à palavra de Deus. Talvez você tenha ferido a tua alma, o teu coração. O diabo tem te manipulado, ao mesmo tempo te sujado. Você tem se acomodado na sujeira, você tem se lambuzado no pecado. Querido, eu estou aqui nessa tarde para dizer que Jesus está aqui para te lavar, para te purificar, para te perdoar, para te restaurar. Essa palavra não é para te jogar para baixo, não. Essa palavra é para te lançar para cima. É para te lançar para cima em novos ares, em novos patamares, em lugares altos com o Senhor Jesus. Jesus te ama, Jesus quer te purificar, Jesus quer te restaurar, Jesus quer te fazer um justo, não porque você é bonzinho, religioso, porque você vem na Betel, não. Jesus quer te justificar, porque Ele é o justo e Ele tem vida para te dar. Aquilo que você não dá conta, Ele deu conta para você. Aquilo que você não consegue, Ele consegue por você. E Ele tem poder, força, graça para derramar sobre a tua vida agora. Por isso fala com o Senhor: Senhor, eu não quero mais pecado, sujeira, ouvir os conselhos daqueles que vivem como se Deus não existisse. Senhor, eu quero estar com os santos. Senhor, eu quero estar com os meus irmãos. Senhor, eu quero influenciar positivamente as pessoas lá fora e não me infectar ou me corromper pela sujeira desse mundo. Senhor, eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo, eu quero ser um farol que brilha. Senhor, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e conhece os meus corações. Oh Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, purifica a nossa alma, Senhor, purifica o nosso coração, tira todo esse anseio pelo mundo, todas essas concupiscências por aquilo que é errado, tira todas as áreas de descontrole da nossa vida, Pai, porque quem não tem um domínio próprio, tem um demônio próprio agindo naquela área. E nós não queremos ter brechas abertas, não queremos ter portas onde o inimigo entre na nossa vida, nos saqueie, nos fira, nos destrua. Não! Senhor, tapa as brechas, tapa as portas com o sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, só Tu podes purificar a nossa alma, Senhor. Que o nosso coração seja totalmente Teu, que os nossos anelos mais profundos sejam a Tua presença, seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor governe soberanamente sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, derrama a Tua glória sobre eles, capacita, dá triunfo, vitória em meio às tentações, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, na tribulação, ó Deus, que possamos ser provados e sairmos das provas aprovados pelo Senhor, com um coração íntegro, com um coração santo, um coração consagrado, que possamos ser vasos de honra e não de desonra, Senhor, vasos de barro, cuja glória é o Espírito Santo habitando em nós, que
possamos usar o nosso corpo para a glória de Deus, para sermos uma bênção na tua mão, não para vergonha, não para sujeira, não para imundícia. Que a nossa língua, Pai, não seja uma faca afiada, ó Deus, uma espada de morte, um canivete que apunhala pelas costas. Não, que a nossa boca seja uma fonte de bênção, cujas águas fluam de Deus do nosso interior, fluirão rios de água viva, Pai. Palavras de bênção, palavras que edificam, palavras de intercessão, de oração pelas pessoas, Senhor. Oh Deus, dá-nos esse coração como um coração de Jesus. Nós te pedimos essa graça em nome de Jesus. Cante comigo, querido. Aleluia. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Fala para Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Fala para Deus. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor, só Tua graça me basta, e a Tua presença é o que me dá prazer. Levante as suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê vitória, que você seja curado pelo poder de Deus, que haja libertação na tua casa, na tua vida, na tua família, que os teus sonhos, os sonhos de Deus, se realizem sobre a tua vida, que o Senhor te dê triunfo e vitória sobre as tentações, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre os demônios. Você triunfe em nome de Jesus, seja um mais do que vencedor. Que o Senhor te purifique e te lave com seu sangue precioso, restaurando a tua alma, te colocando numa posição abençoada, de filho protegido, guardado. Que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito se mantenham íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Que a tua herança espiritual venha sobre você, que você prospere, que tudo aquilo que você fizer prospere em nome de Jesus, porque você é filho de Deus,